Essa liturgia de hoje, da terça-feira, primeira terça-feira do tempo comum, retornando agora, depois desse tempo pascal, nós celebramos o tempo de graça, nós voltamos para o tempo comum. E no tempo comum, nós acompanhamos Jesus na sua peregrinação pelas cidades, pelos vilarejos, ensinando, pregando, curando também, libertando. E hoje, no Evangelho, São Pedro diz para Jesus, faz uma observação: nós deixamos tudo para te seguir. E isso é verdade. De fato, os discípulos, os apóstolos, eles renunciaram até mesmo a sua casa, a sua família, o seu conforto para seguir Jesus. E é algo admirável assim, Eu me lembro que quando eu era criança, e eu ouvia aquele evangelho que Jesus chama Pedro à beira do mar, da Galileia, e Pedro segue Jesus, deixa tudo, Eu ficava me perguntando assim: o que é que Jesus tem para que Pedro, sem o conhecer, deixe tudo e siga, e o siga, Ficava questionando assim, com a minha cabeça de criança, e acho que hoje não faço mais essa pergunta, já sei. Fui ver o que era, por quê, Descobri o porquê que Pedro deixou tudo. Porque quando a gente encontra um tesouro, nós abandonamos tudo aquilo que nós considerávamos como coisas importantes e a nossa vida muda de foco, muda de direção. Assim está escrito na primeira leitura que nós ouvimos, que é o primeiro capítulo da carta de São Pedro também. São Pedro vai dizer que, a partir do momento em que nós deixamos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, fazer uma mudança em nós, isso quer dizer que aquilo que nós já fazíamos e que para nós eram coisas importantes, agora não são mais, porque o velho homem morreu. Já não existe mais lugar para fazer aquilo que antes a gente fazia muito naturalmente. Se o Espírito provocou em mim uma mudança verdadeira, isso significa que essa mudança interior, ela precisa se expandir também para o exterior. Em virtude do Espírito Santo enviado do céu. E São Pedro termina no versículo 16 dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, quem modela a nossa vida? Como a gente modela a nossa vida? Através da obediência a Cristo. Então, quem foi batizado no Espírito Santo, quem recebeu o dom de Deus do batismo, essa pessoa passa então a ser obediente a quem? Deveria ao Espírito, Já não sou mais eu que vivo, é o Espírito que vive em mim. Então já não sou eu que me conduzo. Mas na prática isso é muito difícil. Por quê? Porque nós não somos seres espirituais, nós somos seres materiais e espirituais, e nós somos cheios de pequenos vícios e defeitos e falhas de caráter até. E aí, quando a gente se depara com a nossa pequenez, com a nossa falha diante de Deus, a gente é muito pequeno. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Isso pode assustar, mas não é para a gente ficar assustado, muito pelo contrário. A palavra que Jesus nos dirige no dia de hoje é uma palavra de esperança. Aquele que deixa para trás pai, mãe, irmãos, casa, o que é deixar para trás? Não é abandonar no sentido de sair de casa, Significa deixar para trás tudo aquilo que é muito caro para mim, que é importante, mas eu entendo que aquilo que Deus me oferece é muito maior. Ou seja, se por causa da minha fé eu preciso discordar da minha família, eu devo deixar esse sentido, Eu devo seguir o meu caminho em Cristo. Se por causa da minha fé eu preciso me afastar de pessoas que me são caras, eu devo fazer isso, porque aquele que deixa, nesse sentido, para seguir a Jesus, aquele que deixa tudo
receberá 100 vezes mais. É uma palavra que Jesus dirige para nós hoje, é esperança. Olhando para a nossa vida, a gente pode, primeiramente, ser muito grato a Deus, porque Ele nos dá uma oportunidade de segui-lo. Não é um convite qualquer, é um convite de Deus. Então a gente deveria ser muito agradecido por isso, né? Segue-me. E depois, a partir do seguimento, a gente deve seguir aquilo que está aqui no versículo 16 da primeira leitura: sede santos como vosso Pai é santo. E aí isso implica deixar para trás hábitos, deixar as redes, deixar o bar, deixar coisas que não são compatíveis com o Evangelho. E aí tem um monte de coisas, né? Às vezes o nosso jeito de ser egoísta, mesquinho, as mentiras, as fofocas. Padre, mas é muito difícil. Não está escrito que é fácil, nenhum lugar aqui, né? Então, mas Jesus está dizendo que é possível, né? Senão ele não falaria nada disso, né? Vem e segue. O seguir Jesus significa configurar-se a Ele, tornar-se igual a Ele. Vamos pedir hoje a intercessão de São Felipe Neri, que, como eu falei no início da missa, é um grande santo, não porque ele era muito especial, tinha muitas habilidades, ele tinha, mas não era isso que não foi isso que tornou ele santo. Muito pelo contrário, às vezes a gente tendo quem tem muitas habilidades, às vezes corre um grande risco de cair no egoísmo, que acha que é muito bom, né? Quer fazer tudo sozinho. Não é por aí. Ser santo significa colocar à disposição de Deus aquilo que a gente é, ainda que aquilo que a gente é não seja muito agradável às vezes, né? Mas é colocar-se completamente à disposição de Deus, é deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Convido você a baixar sua cabeça um instante e agradecer a Deus pelo chamado. Vamos agradecer hoje porque Deus nos chama a segui-lo e porque Ele nos dá essa oportunidade de nos tornarmos santos. Ser santo é justamente tornar-se outro Cristo, é ser luz do mundo. Ninguém faz isso do dia para a noite, é